Feliz sábado a todos, bem-vindos aí a mais essa, eu não sei se eu chamo mais de live, né? A live a gente pensa ali, entende, né? Pelo menos é o meu entendimento, você transmitir ali do seu quarto, né? Do seu escritório, e aqui já está virando realmente uma transmissão aqui nesse espaço da igreja aqui do Epopeia, aqui na rua Coriolano 372, 376, essa parceria feita aqui com a Igreja da Lapa, né? Essa live é da Igreja da Lapa em parceria com a Igreja do Epopeia. Obrigado aí, inclusive, a todos os envolvidos aqui. Eu disse sábado passado e vou repetir, a equipe de bastidor aqui é fora de série, né? Hoje, inclusive, aqui tem alguns sobrecarregados, nós tivemos alguns desfalques e o pessoal está se superando aqui, né? Joãozinho, Bia, Fernando, brigadão de coração mesmo, tá? Pelo esforço de vocês. Recebemos vários elogios, eu já levei a eles, né, esses elogios. Graças a Deus aí eles se superaram e a transmissão melhorou assim, mas assim exponencialmente, né, significativamente. Deus seja louvado por isso, tá bom? Então eu queria assim só dar uma orientação para você antes da gente iniciar mesmo com os louvores, a nossa adoração infantil, enfim, compartilhe. Eu queria fazer, inclusive, para motivá-lo a fazer isso, é simples aí, né? Para você transmitir isso aqui através da sua timeline ali, você vai transformar o seu Face numa sala de vídeo, né? Você vai transmitir também o que a gente está passando aqui. Então, todos aqueles que fizerem um compartilhamento, ok? Nós vamos anotar aqui, e aí eu vou sortear a você, e aí eu comunico sábado que vem quem foi o sorteado, eu vou sortear esse livro para você, tá bom? O livro Mistério da Profecia, que inclusive está sendo pregado todos os domingos lá na IAS de Moema, pelo meu amigo, o pastor Cidral, né? Inclusive amanhã, olha que bênção, nós vamos ter ali uma pessoa que vai se batizar, que é o Luiz, ele inclusive frequentou a Igreja da Lapa, antes de inaugurarmos aqui o projeto Epopeia, e o Luiz tomou a decisão, né? Deus tocou no coração dele, e amanhã eu estarei lá, junto com o Fernando e o Luiz, né? Batizando o Luiz, tendo essa honra, né? Então o Evangelho continua, né? Eu tenho certeza que você disse um amém aí no seu coração. Então, por favor, amanhã acompanhe às 19 horas, IAS de Moema. Você vai entrar através das redes sociais aí, e tem uma transmissão lá também, eles já são pioneiros nisso, né? Transmitem ali bem de forma profissional, tá bom? Então amanhã nós estaremos lá representando o distrito da Igreja da Lapa, né? O distrito da Lapa, aqui, levando o Luiz, que tomou a decisão ao batismo, tá bom? Então todo mundo aí que compartilhar, nós vamos anotar, fazer um sorteio, e você vai concorrer a esse livro, O Mistério da Profecia, que é um estudo sobre o livro de Daniel, tá bom? E se você quiser e tiver esse desejo no seu coração, escreva no chat aí da nossa transmissão algum pedido de oração que você tenha para fazer, tá bom? Que depois dos louvores ali, nós vamos aqui orar por você e por esses pedidos que você fez, né? Hoje vai estar conosco aqui o Reginaldo, que é um dos nossos anciãos, líderes da Igreja da Lapa, e ele vai estar intercedendo pelo seu pedido, tá bom? Então, que Deus seja louvado através dessa transmissão, que você receba essa transmissão, a palavra de Deus, e que a igreja chegue até você, e que você tenha um pouquinho desse gosto, né, da igreja, que eu tenho certeza que você está morrendo de saudade. Deus abençoe a todos. Como você pesaria o amor? E como seria se sentimentos como solidariedade, compaixão, caridade pudessem ser representados em forma material e ajudassem a impactar vidas? A doação é um exercício de desapego. Ela deve beneficiar mais quem doa do que quem recebe. Todas as pessoas que ajudamos com qualquer tipo de doação são como professores que vêm nos ensinar e nos conceder uma oportunidade para exercitar e praticar a generosidade. Pensando nisso, nós da Ação Solidária Adventista da Igreja da Lapa, no dia 16 de maio, das 11 horas da manhã até às 16 horas, estaremos com uma estrutura de drive-thru para arrecadação de alimentos e produtos de higiene, onde você não precisará nem sequer descer
do seu carro para trazer a sua doação. Assim, você e sua família terão a oportunidade de abençoar alguém e exercitar a sua generosidade mais uma vez. Participe conosco, esperamos por você! Olá, pessoal! Feliz sábado a todos vocês! E um beijo especial para cada uma das mamães, vovós, mamães de coração, porque amanhã é um dia especial de todas elas. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira que aconteceu lá em Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, vizinha da Indonésia. Haviam dois pastores, um chamado Moisés e outro chamado Dariu. Eles tiveram o mesmo sonho e Deus disse para que eles atravessassem a Indonésia, que eles moravam na Indonésia, e fosse até a montanha de Suminka para lá pregar o evangelho. Era distante, só para subir na montanha demorava 3 dias de caminhada, mas eles foram. E quando chegaram lá em cima, Dariu e o pastor Moisés, eles encontraram uma aldeia, não muito grande, mas muito bem organizadinha, com bichos, com animais ali, bem cachorro, famílias assim. Então eles disseram para as famílias: olha, nós somos pastores adventistas, missionários, e nós viemos aqui para falar do amor de Jesus para vocês. Nós vamos visitar a casa de vocês e aí nós vamos falando de Jesus. E assim eles fizeram. Conforme eles iam durante o dia na casa das pessoas, eles encontravam algumas dificuldades. Então eles ensinaram sobre higiene e muito sobre alimentação, porque eles comiam javali do mato, javali, que é o porco do mato. E as crianças, as pessoas tinham muitas feridas na pele, passavam muito mal. E eles ensinaram que não deveriam comer, ensinaram coisas melhores que eles tinham por ali também. E quando era sábado, e quando era às 5 horas da tarde, eles haviam combinado de se encontrar em uma árvore, bem ali no acesso próximo a eles, e eles iam ali para pegar o evangelho e as pessoas se reuniam. Iam lá as pessoas da aldeia, até os animais iam junto, às vezes ia cachorro, ia algum gado, galinha, iam todos juntos para ouvir a mensagem de Deus. E eles prestavam atenção e eles aprenderam sobre o amor de Deus, sobre a salvação, sobre a morte, enfim, tudo aquilo que estava relacionado com as coisas de Deus. E também contaram sobre a igreja adventista. E uma semana se passou, mais uns poucos dias se passaram e eles começaram a fazer apelo. Quem de vocês querem se entregar a Jesus, se batizar? Ninguém falou nada, ninguém aceitou. E eles tiveram que ir embora. Mas tristes porque ninguém aceitou a Jesus. Eles fizeram apelo e ninguém aceitou a Jesus. Muito bem, eles foram embora e o pessoal da aldeia continuou sua vida. Até sábado seguinte. Porque no sábado seguinte eles pegaram as armas dele, as coisas para eles irem caçar. Mas o cachorro que caçava com eles, ele deixou eles e foi lá na árvore. E eles falaram: ele é um bom caçador, vamos lá que deve ter alguma caça perto. E eles chegaram e o cachorro não queria nada, não saía de lá, chamavam e eles falaram assim: vamos dar carne de porco para ele, porque ele gosta. Jogavam a carne de porco, pois ele não comia carne de porco. Muito bem, passou. No sábado seguinte aconteceu a mesma coisa. No terceiro sábado, até que eles disseram: eu já sei, esse cachorro agora virou adventista, ele é um cachorro adventista. E eles então disseram: bom, então se Jesus transformou a vida do cachorro, vai transformar a nossa vida também. E eles começaram agora a se reunir todo sábado, não comer carne de porco, e eles lembravam de toda a história que eles tinham aprendido e cantavam hinos. Mas eles também aprenderam que a igreja adventista nessa região tem um avião, que em lugares difíceis o avião vai para ajudar as pessoas. E eles resolveram fazer uma
pista de pouso de avião. Eles arrancaram árvores, eles trabalharam bastante e fizeram essa pista. E eles disseram, um dia Jesus vai mandar alguém para nos falar do Evangelho. Quase 10 anos se passaram, mas eles esperaram. Até que um dia, na missão, ficaram sabendo da história. Mas não sabiam como, né? Só sabiam que eles tinham feito uma pista de pouso. E eles disseram, vamos lá para saber por que eles fizeram isso. E eles levaram comida, levaram livros, e lá veio o avião. Todos eles, quando viram aquele avião, falaram, Jesus mandou um avião lá da igreja adventista. E ele foi, e era uma pista de pouso até que bem feitinha. E eles cantavam, e eles gritavam, e eles cantavam hinos. E o piloto, que se chamava Gary, pensou, mas como que eles sabem tantas coisas assim? E aí, quando ele saiu, eles contaram toda a história do cachorro adventista e de como eles agora amavam e seguiam a Deus. Esse piloto depois foi embora, esse piloto foi embora, mas entrou em contato com Dario e Moisés. E aqui eles voltaram novamente, mas não para passar uma semana, 10 dias, para ficar um ano lá. Nessa época, a população de lá já era de quase 400 pessoas. E 200 pessoas aceitaram a Jesus. Mais de 20, quase 30 já foram batizados. Tudo por quê? Porque Deus usou um cachorro para tocar no coração de todos eles. E é assim que Jesus faz. Nós devemos falar do amor de Jesus. Às vezes demora um pouco, mas um dia vai chegar a hora de que aquelas pessoas vão se resolver e entregar o coração a Jesus. Que nós possamos fazer a nossa parte, assim como esse cão adventista fez também. Feliz sábado a todos. Esse é o momento para louvar ao Senhor. Louvar a esse Deus que é grande, que é santo, que é digno de todo louvor. Esse é o momento para você entregar a sua vida, entregar o seu coração a esse Deus que pode nos restaurar. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque pelo poder meu louvor, porque Tu és a paz, meu amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossas vidas, restaura-nos, Senhor, resplandece o Teu rosto sobre nós, para que sejamos salvos, purifica-nos com esopo e seremos puros. As mulheres, louve ao Senhor. Restaura os meus sonhos, restaura os meus planos. Os homens, Restaura minha vida por completo, todos, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é poder e o louvor, porque Tu és a
agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja da Lapa, em São Paulo. Aqui quem nos fala é o cantor Fábio Santos. Para mim é um prazer imenso neste momento estar participando do louvor e da adoração, através do convite do meu amigo Daniel. E o meu desejo é que através desse louvor, você ouça o Senhor falando a você, que a graça dele te passa. Que você possa ter coragem e não temer, porque o Senhor está com você. Que Deus abençoe vocês. Receba com carinho essa canção. Orar,
Desnudados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Um feliz sábado a todos os irmãos da nossa Igreja da Lapa e também a todos os irmãos de outras denominações que estão nos assistindo neste momento. Este é um momento especial, um momento que nós vamos fazer uma oração intercessora. Nós temos recebido alguns pedidos de oração esta semana e nós gostaríamos de orar por todos esses pedidos. Antes, eu gostaria de ler uma passagem bíblica, um texto, para que nós possamos meditar nele. O texto encontra-se em Mateus, no capítulo 7, no verso 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. No verso seguinte, Jesus confirma que todo aquele que pede, recebe. E é tudo aquele que busca, encontra. Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos pedindo bastante a Deus. Né? Muitas famílias estão sendo afetadas e muitos pedidos estão chegando a nós. Mas nós não podemos também nos esquecer do verso 12, que está logo abaixo, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E o que diz a lei? Ame ao próximo como a ti mesmo, e ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Nesse momento em que nós estamos pedindo bastante, não podemos nos esquecer também do próximo, porque foi isso a orientação que Jesus deu aqui. Nós temos alguns pedidos que chegaram essa semana, infelizmente não vamos poder citar todos os pedidos, porque realmente foram muitos pedidos. Mas eu escolhi alguns aqui para que nós possamos orar por eles. E se você tem algum pedido especial, coloca aí nos comentários, que eu vou estar orando. E com certeza Deus conhece todos os pedidos, conhece todo o coração também. O pedido aqui, queríamos orar especialmente pela irmã Cláudia Amarante. A irmã Cláudia, da nossa Igreja da Lapa, ela teve alguns familiares afetados pelo vírus. E sua irmã Rosilene é a que está no estado mais delicado. Ela está lutando numa UTI. Né? Graças a Deus, nas últimas horas, ela reagiu bem aos medicamentos. Também queremos orar pelo irmão Joir, que também teve algumas pessoas da sua família infectada, e, infelizmente, ele veio perder um familiar. Que Deus conforte o coração do irmão Joir e de seus familiares. Também o irmão Emerson, da nossa igreja, pede oração pelo seu irmão, que também foi contaminado por esse vírus. E também tem um pedido especial aqui, pela Gerlúcia. A Gerlúcia, ela está lá no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. A sua filhinha nasceu prematura e está numa UTI nesse momento de pandemia. Não está fácil. Ela não consegue ver a sua filha todos os dias. E eu tenho um agradecimento especial. Eu queria agradecer porque uma tia minha que mora em Curitiba, tia Neuza, ela fez uma cirurgia cardíaca nesse período de pandemia, mas, graças a Deus, já está em casa e está se recuperando muito bem. Convido aqueles que puderem, nesse momento, se tiver uma oportunidade, se você puder ficar de joelhos. Eu não vou conseguir aqui porque está um pouco complicado, né? Mas, se você puder, se ajoelhe a Deus nesse momento e vamos conversar com Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, Senhor. Senhor, nosso Deus, nós passamos por um momento um pouco delicado da história deste mundo, Senhor. Muitas famílias, Senhor, estão sendo afetadas
por um vírus, Senhor, que nós sabemos que não vem de tuas mãos, Senhor, que isso não é obra tua, Pai. Mas nós sabemos também que o Senhor permite todas as coisas. Senhor nosso Deus, queremos, em especial, orar por essas famílias, Senhor, que foram citadas aqui, que estão sendo afetadas de alguma forma, Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que tudo vai passar. Nós temos a esperança, Senhor, de que um dia nós estaremos contigo, morando nas mansões celestiais. Um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais doenças. Senhor, nós estamos bastante preocupados, Senhor. Mas nós temos que confiar nas tuas promessas. Confiar que tudo aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa também abençoar o nosso pastor, Senhor, que vai trazer uma palavra agora, Senhor. Que ele possa ser inspirado pelo teu Santo Espírito, Pai. Que essas palavras possam atingir aqueles corações que estão precisando, Pai. Que tudo, Senhor, possa ser feito para honrar e santificar teu santo nome. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa tomar em tuas mãos todos esses pedidos que estão sendo feitos neste momento, Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo conforme a tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que a tua vontade e os teus planos são muito melhores para nós. Senhor nosso Deus, abençoa a nossa igreja da Lapa, que por meio desta live está chegando aquelas pessoas que estão precisando, aos nossos irmãos que estão em casa, que não estão conseguindo sair de suas residências, mas que vão receber uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Senhor nosso Deus, abençoa também todos que estão trabalhando nos bastidores desta live para que essa mensagem possa chegar, Senhor. Que o Senhor possa proteger as suas famílias, abençoá-los também, Senhor, para que nós possamos conseguir seguir em frente na nossa caminhada e com este plano que nós temos, Senhor, de levar a tua mensagem. Senhor nosso Deus, nós te pedimos também que perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor, porque nós somos falhos, somos pecadores. Em algum momento podemos ter pecado contra ti ou contra algum irmão nosso, Senhor. Nesse momento, Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor nosso Deus, nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos também, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Obrigado, Reginaldo, querido Reginaldo, parceirão. Ele, sua família, Neide, Thelma, Elise, aquela gatinha linda, maravilhosa. Beijão para vocês aí, tá bom? É por causa de pessoas como essas, né? Como essa família, que a igreja faz o que tem feito e é relevante, né, nos dias de hoje. Alguns dias atrás, essa família, né, o Reginaldo ali com a Neide, estava entregando marmitas, né, para moradores de rua, juntos ali com toda a equipe da nossa assistência social, né? A Rose, tinha várias pessoas ali, né? Então, agradecer demais esse trabalho e dar um reforço aqui a esse anúncio que já foi feito. Sábado que vem vai ter esse pit stop, né? Esse drive-thru, lá na Igreja da Lapa, Rua Mainardi, número 1, Francisco Mainardi, número 166. Então, nós vamos ter uma equipe lá, desde as 10 da manhã até as 2 da tarde. Então, se você tem uma doação a ser feita, sábado que vem vai ter uma equipe lá esperando por essa doação, tá bom? São várias famílias aí que têm recebido essas doações. Entregamos já dezenas aí de cestas básicas e estamos preparando outras cestas aí. E eu quero agradecer a você que tem participado aí desse projeto. E só um reforcinho, me desculpe, é que as coisas vão surgindo aqui. Eu estou assim, preocupado, eu até me espantei com o número de pessoas que têm me perguntado: pastor, e os dízimos e as ofertas, como que a gente faz para devolver? No meu caso, eu peguei 2 situações onde tem irmãos da igreja com 2 dízimos em casa, sabe? E pastor, e aí? E a Igreja da Lapa, ela tem um número considerável de pessoas 60 a mais, né? Os nossos queridos idosos, né? Terceira idade. E eles não podem sair. E alguns não têm ali alguém que possa levar isso.
Então, nós vamos montar aí uma estratégia, tá, para poder ajudar essas situações. Nós temos o número da conta, né, que já foi divulgado várias vezes para vocês, que você também pode fazer a transferência, né, se você tem acesso aí à internet, à tecnologia. E no sábado, dia 16, se você quiser, algumas pessoas eu já orientei, você também poderá levar lá os seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos ter uma equipe da tesouraria também para receber essas doações, né, essa devolução do dízimo, tá bom? Então, sábado que vem, se prepare aí e vamos fazer a diferença, né? Como o Reginaldo falou, a gente tem pedido muito, mas esse momento é o momento de pensarmos mais nos outros do que em si mesmo, né? Então, o Fernando anotou para mim aqui, alguns de vocês colocaram pedidos, né? A Patrícia Medeiros pediu pela sua irmã e mãe, que estão doentes, né? Edete e Alzenir, eu acho que é isso. Maria Aparecida pede pelos filhos. E o Eduardo, ele pede por pessoas de Francisco Morato, infectados aí pelo Covid-19. Que situação, né, pessoal? Então, olha, se você tem mais pedidos e quiser colocá-los, pode colocar, que eu, o Reginaldo, nós vamos orar, especialmente aqui depois da live, da transmissão, por esses pedidos que estão sendo colocados no chat. Tá bom? Então, não se esqueça aí do compartilhamento, que nós vamos sortear o livro para aquelas pessoas que compartilharem essa transmissão, tá bom? Então está sendo anotado o seu nome, compartilhe e transforme a sua timeline ali numa sala de vídeo, né? E você vai estar pregando o evangelho também, tá bom? Eu tenho feito alguns agradecimentos e a gente esquece alguns nomes, né? E eu tenho arrumado inimigos por causa disso. Me perdoem aí, pessoal, por favor. Eu queria aqui deixar aqui um abração, sabe? Bem forte, assim, aquele abração de urso mesmo, de 2 minutos ali, bastante carinhoso, tá bom? Para a Mari e para o Renatinho, a Cristina e a Elaine, as amigas aí da Angélica, né? E para a Angélica também, ok? Newton, meu primão aí, assembleiano, né? A Ivani e o Zé, puxa vida, Dori, Guilherme, cada pessoa dessa aqui eu poderia, inclusive, falar várias coisas. O Fabião, profeta, né? Grande Fabião. Minha tia, lá em Sergipe, lá, tia Baíta, tia querida, né? A Rosa e o Paulo, né? Meus primos, Enilda também, minha prima. Hélia e o Augusto, falei com a Hélia ontem, inclusive, tá bom? Estéreo Petros, o Marcão, grande parceiro aí com a sua esposa Fernanda, os seus filhos. Pessoal, a cada sábado aqui a gente vai mandando um abraço carinhoso para você, tá bom? E agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse o seu smartphone. Nosso texto de hoje ele tem o título Os Outros. Você vai entender já já por que eu dei esse título. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses, e tem sido uma bênção para mim estudar isso, preparar esse material para poder compartilhar com você, tá bom? Filipenses capítulo 2 hoje, a gente já trabalhou o capítulo 1, né? Trabalhamos boa parte do capítulo 1, e vamos entrar aqui no capítulo 2. E aí a gente vai ler apenas os 4 versos primeiro, e depois a gente vai trabalhando os seguintes aí, tá bom? Versículo 1 em diante, tá? Do 1 ao 4. Diz assim o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual o que é dos outros. Olha que legal, né? O Reginaldo ele veio falar comigo aqui sobre a oração, que ele ia ler alguns textos, e o que ele falou tem tudo a ver com o que a gente vai pregar, né? É o Espírito Santo trazendo unidade na pregação da palavra, né? Começando pela oração. Então, assim, só para relembrá-los, Paulo está preso, ok? Essa prisão durou cerca de 2 anos. Ele escreve a sua amada igreja de Filipos, ali. Ele escreve de Roma, Roma ficava a quilômetros de distância de Filipos.
ele estava numa situação difícil, mas, ao mesmo tempo, como eu já falei, ele estava feliz, ele tinha alegria no seu coração, porque a sua prisão fez com que o evangelho fosse pregado como nunca antes ali no seu tempo. Os irmãos se sentiram motivados, se sentiram mais empolgados para pregar e avançarem. O nosso querido apóstolo está sofrendo cadeias ali, está preso, né, inclusive acorrentado por um soldado romano, da guarda pretoriana, por 24 horas. Olha que interessante, né? Os soldados faziam turnos e revezavam, cerca de 3 soldados no período de 24 horas, acorrentado e ouvindo o apóstolo Paulo orar, cantar e dar glórias a Deus, mesmo numa situação como essa, né? Já preguei para vocês, apesar das circunstâncias, né? Eu tenho falado a cada dia aqui esses assuntos envolvendo a carta aos Filipenses, e que traz muitas e muitas lições para nós nos dias de hoje. É impressionante, é por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, né? É sobrenatural, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus a cada um de nós, né? Então aqui, só para você ter um pouquinho do panorama, do contexto aqui. A igreja de Filipos, ela envia um homem chamado Epafrodito. Olha que nome legal aí, né? Para você que está tendo, que vai ter filhos, né? Inclusive um abração, o irmão Carlos, a Glécia, são avós, né? Eles estão felizes, o bebezinho ali, o filho do Bruno e da Gleice, né? Nasceu ontem, por volta ali das 23 horas, quase nasceu hoje, né? Quase nasceu depois da meia-noite. Então aí, parabéns aos avós aí, né? Os mais novos, vovô e vovó da nossa igreja da Lapa, tá bom? Epafrodito, olha aí, ele foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta generosa para o apóstolo Paulo. Olha que legal. E, além disso, infelizmente, Epafrodito ele traz más notícias para o apóstolo. Eu não sei se vocês prestaram atenção nessa introdução, nesses primeiros 4 versos aqui que nós lemos. Paulo fala de estranhados afetos. E ele motiva ali a sua igreja de Filipos a buscar coisas mais elevadas, a deixar essas coisas de lado. E aí, quando você lê os capítulos seguintes, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que estava tendo uma desunião, um conflito entre 2 pessoas lá, e outros nomes assim sugestivos para nós hoje, Evódia e Síntique. Olha que legal. Essas 2 pessoas aqui estavam se estranhando, né? Ele chama de estranhados afetos, e Epafrodito traz essa notícia. Essas 2 pessoas estavam dividindo a igreja, literalmente. Então, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, ele está preso, sofrendo, pensando mais nos outros do que em si mesmo, para não dizer pensando somente nos outros. E como se não bastasse, ele recebe uma notícia de que a sua igreja está dividida, sofrendo, por causa de 2 pessoas, né? E ele cita a palavra unidade aqui, pelo menos por umas 2 vezes, para a igreja buscar comunhão, né? Buscar unidade. Parece que o apóstolo Paulo sabia que certas pessoas na sua época, e até os dias de hoje, parecem ignorar a diferença entre unidade e uniformidade. Eu já até preguei sobre isso, tem um sermão falando só sobre isso. E abrindo o coração, parece assim, a unidade ela é do interior, ela vem de dentro, né? E a uniformidade, ela é exterior, ela vem por causa de pressão externa. E isso não é saudável, especialmente num contexto de uma igreja, de cristãos, né? Parece que algumas pessoas tentam impor, até os dias de hoje, aquilo que ela acha correto, aquilo que ela pensa ser o verdadeiro cristianismo, e todos aqueles que contrariarem o seu pensamento, aquilo que ela acha que é o correto, viram inimigos, e as pessoas vão para vias de fato às vezes, né? Isso é desagradável, é muito triste. Não foi também para Paulo e é para nós hoje, como líderes, como pastores, né? Não sei se vocês entenderam aqui, Paulo ele deixa claro que as pessoas podem nos privar de alegria, ou da alegria, né? E o segredo da alegria, apesar das pessoas, encontra-se em uma palavra que resume o capítulo 2, submissão. O capítulo 1, a palavra que resume ele é determinação. Eu já falei isso aqui para vocês. Por que o apóstolo Paulo era tão determinado?
evangelista, né? E eu já dei algumas ideias para vocês. Ele tinha a igreja de Filipos na mente, no coração e na oração, né? Essa determinação não nasce da noite para o dia. E o que resume a palavra que resume o capítulo 2 é a palavra submissão, que exige humildade, pensar mais nos outros do que em si mesmo. Olha que desafio para nós. E aí você começa a entender o que fez Paulo sobreviver ou passar esse período de turbulência difícil na sua vida com alegria no coração. Tá? Por isso que eu tenho escolhido a carta aos Filipenses para a gente trabalhar aqui hoje. E o verso-chave para nós hoje é o verso 3. Leia de novo comigo na sua Bíblia. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade. Tá? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uau! No capítulo 1, Cristo está em primeiro lugar. E no capítulo 2, Paulo deixa bem claro para nós que Cristo, ou melhor, que os outros devem assumir, né? Antes de nós mesmos. Capítulo 1, Cristo. Capítulo 2, os outros. E aqui você entende por que eu dei esse título, né? A essa live, a esse sermão de hoje. Os outros são o elemento-chave neste capítulo. Os outros. Os olhos do cristão, eles não estão voltados para si mesmo, tá? Pelo menos não devem. Mas sim para a necessidade dos outros. Isso aqui não é atual, pessoal? Esse período de quarentena, de confinamento, inclusive o governador estendeu aí até o final do mês. Vamos lá, vamos na fé, vai passar, Deus vai nos abençoar, né? Mas que desafio de pensar mais nos outros. Ontem eu conversei com um brother, com certeza ele está nos assistindo aí, e sabe, eu liguei para tentar dar uma palavra ali para ele. Eu senti que ele não está vivendo o melhor momento da sua vida, né? É um empresário, e ele acabou me confortando mais do que eu a ele, eu tenho certeza disso. Colocou os funcionários ali, ele tem feito o que pode, né? Não tem tido renda, literalmente, não tem entrado nada para ele, mas ele fala assim para mim: João, tem gente pior do que eu, né? Tem pessoas piores, em situação pior do que a nossa. Vamos agradecer a Deus, né, João? Vamos. Oh, meu Deus, eu não vou citar o nome dele, ele não me deu autorização para falar sobre essa conversa, mas você sabe quem é que eu estou falando aqui. Beijão no seu coração, viu? Te amo, cara, te amo, te amo. E aí ele vive, na essência, o que eu acabei de dizer, que o olho, ou os olhos do cristão, tem que estar voltado não para si mesmo, mas para os outros, para as necessidades dos outros, né? E esse é o grande desafio. É importante eu e você, inclusive, entendermos o que é humildade no contexto bíblico, que Paulo está mandando a gente buscar aqui, né? E eu peguei aqui uma citação, que o Joãozinho vai colocar para você aí, Andrew Murray. Ele fala, ele define humildade para mim, não tem definição melhor do que essa. Ele fala assim que a pessoa humilde, ok? Ela não faz pouco de si mesma. Simplesmente ela não pensa em si mesma. Então, você quer fazer um teste, você tem essa humildade, reflita nessas palavras aqui, ok? Reflita nela. Porque o verdadeiro cristão, né, ele se entrega a Cristo para ser servo, para servir. Isso exige submissão, exige humildade, para que a sua vida seja usada para a glória de Deus. Olha que desafio. E os seus talentos, tá? Para o bem dos outros. Uau! Isso é transformação. Isso é conversão, ok? E para explicar isso, o Paulo usa algumas lições aqui, tendo Jesus como exemplo, como supremo exemplo, e aí eu vou citá-los aqui para vocês, ok? O primeiro deles, que você vai ler aí comigo, está no versículo 5, nos versículos 5 e 6. Né? Ele pensa nos outros, não em si mesmo. Então, Paulo está exemplificando por que ele tem esse tipo de atitude. E ele se espelha em quem? Em Jesus Cristo. Ok? Então, ele fala nos versos 5 e 6. Você pode acompanhar comigo aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, preste atenção nas palavras, subsistindo em forma de Deus,
não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Esse texto aqui é muito profundo, viu? Inclusive, dava para fazer um sermão só sobre isso daqui. Na verdade, dava para fazer uma semana de oração. Essa questão de citar a Jesus como forma de Deus, ok? Ele não julga por usurpação o ser igual a Deus, né? Mas ele subsiste. E esse sentimento que tem em Jesus era um exemplo para Paulo e é para nós também. E deve ser para nós que nos intitulamos cristãos, né? O sentimento de Cristo era igual à atitude de Cristo. Não existia uma dicotomia. Eu penso algo e faço outra coisa. Não. Sentimento e atitude. Porque assim, se eu for egoísta, você vai concordar comigo que os meus atos serão destrutivos. Tá? Seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Se eu sou egoísta, eu vou levar desunião. Eu vou levar conflito. Eu vou levar tormenta. Não vai ser bom, ok? E a palavra forma de Deus, que Paulo usa aqui para Jesus Cristo, ele não está querendo dizer que Deus tem mãos, que Deus tem olhos, que Deus tem braços. Não é isso que ele quer dizer, tá? Porque João 4:24, depois dá uma conferida na sua Bíblia, o apóstolo João, ele diz que Deus é espírito, ok? No versículo 24. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, quando Paulo cita aqui aos Filipenses a forma de Jesus, forma de Deus, ele está querendo dizer as características envolvendo atividades, ok? E atributos divinos, tá? É algo do interior. Presta atenção, porque isso aqui vai fazer a diferença para cada um de nós. É mais ou menos o seguinte, que a expressão interior, tá, nessa forma, e a definição para a forma, é a expressão exterior da natureza interior. É isso que ele está querendo dizer. Jesus é Deus, em outras palavras, ok? Igual a Deus, tá? Apesar de ter vindo em forma de homem, que foi uma grande humilhação para Deus. Depois confira aí, né, João 1, dos versos 1 a 4. A gente pode, inclusive, ler agora Colossenses 1, verso 15, tá bom? Está na tela aí para você. Colossenses 1, versículo 15. Eu vou aqui achar aqui na minha Bíblia. O João já deve ter colocado para você na nossa tela aí, tá bom? Verso 15, o mesmo apóstolo Paulo, a igreja de Colosso, ok? Ele diz assim, ó: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Pois nele foram criadas todas as coisas. O que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Filipos? Jesus é Deus, ok? E a sua forma, que é a expressão exterior da sua natureza interior, é o nosso alvo, é o nosso desafio através da comunhão com Ele. No verso 6, inclusive, tem um fato extraordinário. Jesus, ele não considerava a sua igualdade com Deus usurpação. Tá? Ele aceitou isso. E nem algo a se apegar egoisticamente. Aqui tem uma lição tremenda para nós. É extraordinária essa lição aqui. Jesus, ele não pensava em si mesmo. Ele sempre pensava nos outros. Tá? Porque uma atitude que diz, eu não posso guardar os meus privilégios para mim mesmo. É exatamente isso aqui. Eu devo usá-los para beneficiar os outros. Preste atenção, que isso aqui vai ser uma pancada, tá? Na maioria de nós, eu tenho certeza, como foi para mim. Então, a fim de fazê-lo, ou usar esse privilégio, eu colocarei esse privilégio de lado e pagarei o preço necessário. É isso que Paulo cita a respeito da forma de Jesus, da atitude de Cristo. Jesus usou seus privilégios celestiais para o bem dos outros. Em outras palavras, ele usou seus privilégios para o nosso bem. Hoje somos beneficiados pelos privilégios de Jesus Cristo. Mas para ele usar esses privilégios, ele foi humilhado. Humilhado como homem. Eu queria criar aqui um contraponto, ok?
Inclusive, eu estou aqui só imaginando a tradução do Éder aí, né, que você está vendo na tela. Ele até estava explicando para mim, né, quando você pega alguns personagens famosos da Bíblia, como Paulo, você faz a letra P, ok? Põe no coração aqui, e os nossos irmãos surdos, eles já sabem que é o apóstolo Paulo, ali é o Paulo da Bíblia que está sendo falado. Mas Epafrodito, Síntique, né, Evódia. Aí ele falou, pastor, deixa quieto esse negócio aí, né? Então, Éder, de coração, brigadão aí, viu, meu amigo? Parceirão nosso aí, tá? Deixa eu colocar aqui um contraponto, só para você refletir a respeito do que eu estou falando. Lúcifer, você já ouviu dizer, ok? Já leu a respeito. E nós sabemos que hoje ele é Satanás, mas antes ele era um anjo, Lúcifer, com privilégios, tá? Ele estava ali, coordenando ali, ele tinha uma função específica, tá? Ele era uma criatura, mas com privilégios, tá? Não era um anjo como qualquer, como a maioria dos anjos, né? Eu vou usar essa nomenclatura e essas expressões para você entender o privilégio e o que ele fez com esse privilégio. Depois dá uma lida em Ezequiel 28, Isaías 14, fala que ele era o maior dos seres angelicais. Ele estava próximo ao trono de Deus. Privilégio isso ou não? O que você acha? Preste atenção nisso. E o que ele faz, né? Deixa eu colocar aqui um paralelo entre ele e Jesus Cristo. Quando você vê a atitude dele, querendo ser Deus, ele não se satisfez em ser criatura, é como se ele estivesse dizendo, seja feita a minha vontade. E ele tentou, viu? A Bíblia revela que ele fez um estrago, causou uma divisão no céu lá. Imagine, se ele fez isso no céu, com seres perfeitos, imagine o que ele tem capacidade de fazer aqui nos dias de hoje com a gente. Mas quando você vê Jesus Cristo, Deus, tá? Em forma de homem, Jesus ele fala, seja feita a sua vontade, do Pai. Que diferença? Satanás, Lúcifer, ele quis ser criador. E Jesus, sendo o Criador, como você leu em Colossenses, que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, Jesus ele se torna homem, ele se torna criatura, voluntariamente. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você em palavras, ok? A humildade de Cristo foi uma repreensão ao orgulho de Satanás, anote isso. A humildade de Jesus foi uma repreensão ao orgulho de Satanás. Tá? A fonte, o orgulho é a fonte de todos os males. É dali que brota a iniquidade, misteriosamente, o chamado mistério da iniquidade. Vamos trazer para os dias de hoje? Deixa eu ilustrar. Se você tivesse um salário que chegasse com todos os benefícios, privilégios, bonificações, girasse em torno de 100 mil reais por mês. Tá bom para você? Eu fico imaginando a sua resposta agora, né? Tá bom? 100 mil por mês. 1.200.000 reais por ano. A Bia está feliz aqui. E aí, tá bom para você? Vamos lá. Época de pandemia. Você tem estabilidade porque você é um funcionário público. Ok? Você não está correndo o risco de perder o seu emprego. Então, preste atenção. 100 mil por mês. 1.200.000 por ano. Você consegue, com alguns recursos, colocar ainda mais R$1.000 por mês. R$1.000. E você, inclusive, pode dar um nome para esse novo benefício, essa nova bonificação. Auxílio Covid. Então, você passaria a receber R$101 mil. Deixa eu te fazer Isso não é ilegal, tá? Pode, como eu disse, é um privilégio que tem. Mas você já ganha 100 mil. Você buscaria mais R$1.000 na sua conta? Fala para mim. Pergunta retórica. Tá? Ainda bem que eu não estou te vendo, você não precisa responder para mim. Só pense a respeito. Tá? Eu acho que alguns de nós, ou muitos de nós, buscaria. É meu por direito. As pessoas estão perdendo emprego. As pessoas estão sendo mandadas para casa com carga horária reduzida. Suspensão de contratos. Vários irmãos estão nessa situação. Ok? Nós, pastores, estamos sofrendo por isso também. Nós tivemos aí uma redução de 50% nos nossos benefícios, cortaram todos os outros.
R$ 101.000, 100 mil mais R$ 1.000 de auxílio Covid. Essa história, infelizmente, eu não inventei. Procuradores e promotores de Mato Grosso fizeram isso. Eu li ontem que parece que alguém aí suspendeu isso, entrou com uma liminar e conseguiu suspender. Que absurdo. Essas pessoas parecem que estão em outro planeta, em outra vida. As pessoas pegando filas quilométricas em bancos, em agências de banco, para pegar R$ 600. Né? E as pessoas ganhando 100 mil, ainda fazem questão de buscar mais R$ 1.000. Meu Deus do céu. Dá vontade de esmurrar o púlpito aqui. Eu não vou fazer isso, obviamente, eu só estou expressando o que eu estou sentindo aqui agora. Ah, queridos, Paulo nos dá uma lição aqui falando da divindade de Cristo, da forma de Cristo, essa expressão exterior de algo que vinha de dentro, tá? É você pensar nos outros e não em si mesmo. Que distância, quantos quilômetros, quantas milhas nós estamos distantes desse ideal? Pensa nisso. É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, por teologia, porque parece que Paulo está escrevendo nos dias de hoje. Era algo pontual para uma igreja, milhares de anos atrás, mas parece que é para mim, parece que é para você. Eu não sei se eu indico um filme, eu assisti, ele é muito forte, tem cenas muito fortes. Mas ele revela um pouco dessa vida nossa aí. Se você tiver estômago, tá bom? O filme chama-se O Poço. O Poço. Assista, e depois você vai entender o que eu estou falando. Esse poço tem níveis, tá? E eu me coloquei naquele filme ali, sabe? Eu não vou dar um spoiler aqui do filme, não. Assista, e você vai entender melhor o que eu quis dizer para vocês aqui agora, tá bom? O versículo 7, que o Joãozinho vai colocar para você aí, ele fala o seguinte, lá de Filipenses capítulo 2, né? É outra característica que Paulo tira de Jesus Cristo, da sua vida, que impactava a sua própria vida. Está no verso 7, capítulo 2, ele diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe, pensar nos outros apenas em sentido abstrato não é o suficiente, tá bom? Eu vou orar por você, ou vou colocar aquelas mãozinhas que a gente vem colocando aí nas redes sociais. Nós devemos considerar a essência do verdadeiro serviço. Ser servo, que é o que Paulo está falando aqui, submissão, servir os outros. Eu estou pensando só nos outros nesse momento, né? Jesus pensou nos outros e se tornou um servo, mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, que ele nunca deixou de ser, inclusive. Tá? Preste atenção. Paulo acompanhou os passos da humilhação de Cristo. E aí tem um slide aí para ficar mais didático para você. Tem um slide aí onde Paulo acompanha esses passos da humilhação de Cristo. Primeiro ele diz que, nesse verso que você leu comigo, que Jesus se esvaziou, tá? Ele não perdeu, ele se esvazia. É um termo mais para trazer para o grego, né? Para o português. Dos seus atributos divinos. Inclusive essa foi a maior tentação dele, quando viveu aqui como homem, né? Homem-Deus, Deus-homem. Satanás, na tentação do deserto, você vai lembrar, ele tenta fazer Jesus transformar pedra em pães, pular do pináculo e chamar os seus anjos. Tudo isso realmente Jesus tinha o poder de fazer, mas se Jesus fizesse, ele não venceria Satanás, porque Jesus tinha que vencer como homem, aonde Adão falhou, e não como Deus. Isso aqui é um outro estudo, é bem teológico, é bem profundo, né? Paulo percebeu ali o esvaziamento de Jesus. Ele cita nesse verso que Jesus se torna ser humano, detalhe, permanentemente e sem saída. Jesus vai carregar a nossa humanidade, sem pecado, obviamente, por toda a eternidade, toda a eternidade. Quando reencontrarmos Jesus Cristo, ele vai mostrar os furos dos pregos em suas mãos. A Bíblia diz que ele morre, ele ressuscita, e ele diz que ele precisa ir aos céus para que o Espírito Santo desça, o Consolador. Porque aonde o Espírito estiver, ali também estará Jesus Cristo. Aqui eu estou falando da divindade, da nossa trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Olha que humilhação. Ele é Deus com privilégios, atributos divinos. Mas ele fala, eu vou me tornar homem. Eu vou me tornar ser humano para salvar a humanidade. E qual a consequência disso? Eternamente humano. Você perderia esse privilégio? Você se esvaziaria a tal ponto? Ele usou esse corpo que ele assumiu para ser servo. E ele levou esse corpo à cruz. Simplesmente para morrer, voluntariamente, ninguém o obrigou. É João capítulo 10, versos 17 e 18. Eu voluntariamente entrego a minha vida, ninguém a tira de mim, eu tenho autoridade para dar e para reassumi-la, e essa autoridade eu recebi de meu Pai. Eu estou arrepiado aqui, eu estou arrepiado porque esse é o meu mestre, esse é o meu Deus Todo-Poderoso, servo, para me salvar. Que graça maravilhosa, não sei se você entendeu o que eu disse até agora, do céu à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, de vida à morte, até a morte, morte de cruz. É isso que Jesus fez para me salvar. É isso que motivava Paulo a ser submisso, a pensar nos outros. Quando Cristo nasceu em Belém, ele entrou em união permanente com a humanidade, permanente, eternamente. Aqui você entende melhor aquela explicação que eu dei sobre forma, que Paulo usou ali, né? A forma, que é a expressão exterior da natureza interior. Jesus, ele não fingiu, tá? Não era abstrato, que ele era um servo. E nem fez um papel de servo, de ator, né? Nada disso. Ele se tornou verdadeiramente um servo. E ele nos mostra o que é ser um servo. Paulo entendeu isso. E você lendo os Filipenses, essa carta aos Filipenses, você está entendendo o que é ser um servo, por que Paulo viveu como viveu. Muito diferente desse cristianismo que a gente tem aí nos dias de hoje, propagado, como eu já disse em alguns momentos, a teologia da prosperidade. Meu Deus do céu. Jesus foi homem-Deus, Deus-homem. A divindade e a humanidade unidas em um só ser. E ele veio como servo. Muito profundo. E ele se coloca à disposição de todo tipo de pessoa. Todo. Esqueça a placa de igrejas agora. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de cristianismo. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus, ele se coloca à disposição de pecadores, meretrizes, enfermos, aflitos. Ele é servo. Ele está aqui para nos servir. E eu tenho certeza que uma das razões dele ter deixado essa pandemia é para tirar a gente da zona de conforto. Tinha muita hipocrisia no nosso meio. Muita gente pregando com a mão no peito, se colocando como servo, mas não vivendo como servo. Fala que é servo, mas não age como tal. Falar é fácil. Depois dá uma conferida, Mateus 20, verso 28, diz que tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uau! Aqui é o evangelista Mateus, né? Ampliando a profundidade desse termo servo. E aí, para terminar, Paulo destaca aí no verso 8, que Jesus ele se sacrifica também. Ele serve, ele pensa nos outros e ele se sacrifica. O exemplo supremo de servidão, de submissão. O Joãozinho vai colocar o slide aí. Verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não uma morte qualquer, a morte de cruz. Muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros, tá? Tem bastante. Desde que isso não custe alguma coisa. Esse é o ponto. Se precisarem pagar algum preço, aí perdem o interesse no mesmo instante. Eu já percebi, já presenciei várias vezes isso aqui. E Jesus, a Bíblia diz que ele se torna obediente, tá? Ele se sacrifica até a morte. E detalhe, sabendo que ia morrer. A revelação nos diz que ele enxergava até a cruz. Cada passo que ele dava da sua vida. Ele sabia que o final dela seria a cruz. O que você faria se você soubesse o final da sua vida? Pensa. Eu só estou fazendo essas perguntas para você valorizar o que Jesus fez por você. Fez por mim. Tá?
Pensa com carinho, com muito carinho. Jesus, ele não morre como mártir, mas sim como salvador. Tá? Porque teve sacrifício aqui. Ele não queria ser reconhecido como um mártir. Ele fez tudo isso para que ele fosse o nosso salvador. Senão, ele teria enviado um anjo, por exemplo. Por que Deus para fazer isso? Ele entrega a sua vida voluntariamente pelos pecados do mundo. Por isso que eu disse a vocês que esse assunto é profundo, né? Exige uma semana de oração, talvez, e mesmo assim não é o suficiente. Tem um autor que ele diz o seguinte, que o mistério, ou melhor, o ministério, que todos nós temos um, que não custa coisa alguma, não realiza coisa nenhuma. Estão entendendo? Sacrifício. O ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa nenhuma. Está pensando que é brincadeira, vir para a igreja, colocar um terninho, Bíblia embaixo do braço, eu sou cristão há tantos anos, há tantas décadas. É isso aqui, eu estou falando de cristianismo. Estou falando de apóstolo Paulo, estou falando de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fim de haver bênção, também é preciso haver sacrifício. Tem uma historinha que eu li a respeito de um missionário que estava aqui no Brasil, e era a época de quermesse, né? Um beijão aí aos nossos irmãos católicos, tá? Vários familiares meus são católicos, beijão no seu coração, tá bom? E esse missionário aqui estava numa quermesse, e a história diz que ele estava andando, visualizando, vendo que cada barraquinha vendia ali, né? Maçã do amor. Eu acho que a maioria dos senhores já deve ter ido numa quermesse, né? É um negócio muito legal ali, que acontece todos os anos. Infelizmente, por causa da pandemia, isso daí está comprometido esse ano. Só que uma barraquinha chamou a atenção dele. Ele viu um cartaz bem em cima da barraca, assim, escrito, cruzes em promoção. A barraquinha vendia cruz. Cruzes em promoção. E ele é um missionário. Ele estava se sacrificando, longe da família, longe do seu país, da sua cultura. Pensa o sentimento que veio no coração desse missionário. E ele pensou consigo mesmo, de imediato, é exatamente isso que muitos cristãos procuram. Hoje em dia, cruzes que não lhes custem quase nada. A cruz do meu Senhor custou caro. Ele entendia perfeitamente o que eu estou pregando até agora. Missionário. E ele conclui o seu pensamento. Por que a minha cruz devia ser diferente da do meu Senhor? Pensa aí. Pensa na sua vida. É só isso que eu quero. Porque pregar é fácil, sabia? Falar que a gente tem que pensar mais nos outros. Tudo isso pode se tornar mera retórica. Mas eu quero viver isso aqui. Eu quero viver. Quem tem uma atitude de submissão, ela não evita sacrifícios. Vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Tremendo isso. Se há um preço, tá, para honrar a Jesus Cristo e ajudar ao semelhante, eu irei pagá-lo em nome de Jesus. Você quer fazer um teste de submissão? Quer ou não? Esse teste não se refere apenas ao que estamos dispostos a suportar em termos de sofrimento, mas também ao que estamos dispostos a oferecer em termos de sacrifício. Porque se eu estiver simplesmente disposto a suportar um sofrimento, eu não quero mais do que ser um mártir. Mas o que eu estou disposto a oferecer em termos de sacrifícios. Lembra da história lá dos promotores, procuradores? O que você faria se você ganhasse 100 mil reais? Aplicaria? Talvez esse seja o melhor momento para você fazer investimento. Todo mundo vendendo as coisas a preço de banana. Que privilégio ter dinheiro na conta agora, hein? Aumentar o seu patrimônio exponencialmente. Cristianismo? Acho que não. Você sabe qual a resposta certa, né? Você sabe. Será que a gente faria isso? Esse sacrifício tamanho? Esse é o paradoxo da vida cristã. Quanto mais damos, aí sim, nesse sentido, mais recebemos.
Quanto mais sacrificamos, mais Deus abençoa. A submissão produz essa alegria, pois ela nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o grande desafio do Espírito Santo. E nós participamos da sua alegria ao participarmos também do seu sofrimento. Eu quero terminar com uma história que eu vivenciei, tá? Eu fui pastor de uma igreja, não citarei nomes, esse mundo é muito pequeno. E visitando as famílias da igreja, eu comecei a notar uma coisa, sabe? Várias famílias humildes. E ali, sabe, dezenas de ocasiões. Tá? Não estou exagerando, não é uma hipérbole aqui o que eu estou falando. Eu ia visitar, acompanhava ali a família, ouvia, batia um papo. E por várias vezes eu testemunhei coisas do tipo: pastor, a minha situação não está legal, mas graças a Deus, a família tal pagou meus 2 últimos aluguéis atrasados e deixou pago os próximos 2 para a gente dar uma respirada. Inclusive pagou as contas de água e luz que estavam atrasadas e inclusive prestes a serem cortadas. Ah, é? Legal. Aí visitei outra família. Pastor, louvado seja Deus. Meu filho ele só consegue estudar na escola adventista por causa da família tal. Acho que essa família está nos vendo. Inclusive, eu não vou citar nomes, óbvio. Se não ver agora, ela vê depois, porque eles sempre me dão um feedback do que eu estou pregando. Inclusive, beijão aqui a Sandra Bonfim, seu esposo, né? E a sua mãezinha, que eu esqueci de dar feliz aniversário sábado passado. Me perdoe, querida irmã, tá bom? Feliz aniversário atrasado para a senhora. Eu visitava outra família, pastor, louvado seja Deus, porque o meu filho só terminou a faculdade por causa da família tal. A mesma família. Pastor, louvado seja Deus, ontem a família tal veio aqui e me trouxe 2 cestas básicas. Várias famílias, várias situações. E todas elas abençoadas por essa família. Detalhe, essa família, talvez até hoje, não saiba que eu sabia disso. Vai saber agora. Né? E sabe o que eu percebia na vida dessa família? Uma família maravilhosa. Filhos maravilhosos. O filho dessa família é meu amigão do peito. Amo de paixão. Garoto, inclusive bati forte nele. Bichão, arrogante. Né? Característica da juventude, eu sei de tudo e tal. Tivemos uns enfrentamentos e eu bati com força, mas bati com amor também. Somos grandes amigos até hoje. Sabe? E eu percebi que essa família era muito abençoada, nunca faltou nada para essa família. Nunca. E eu via humildade nessa família, sabe? Eu não estou falando para você fazer as mesmas coisas, isso aqui tem que ser naturalmente. Tem que vir de dentro. Mas Paulo dá uma oportunidade para mim e para você refletirmos nisso aqui, no que é cristianismo na essência. Tá? Uma história de milhares de anos atrás, mais atual do que nunca. Estamos presos também às circunstâncias, numa guerra, tendo perdas, inimigos. Muitos de nós estamos ansiosos, eu estou triste. Sabe, essa semana foi difícil, especialmente depois que foi estendido a quarentena. A sensação de que eu tenho é de que esse negócio vai mais longe do que eu imaginei. Mas aí, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você é tão confortado, tão consolado. Eu queria te convidar a viver isso aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Nós vamos ouvir um louvor. Mais um louvor preparado aí pela nossa equipe, Daniel aí, e toda a nossa equipe de evangelismo. Beijão. Deixa eu ver se eu lembro quem cantou esses louvores, os últimos aí. Eu lembro da Alice, do Renatão, Gessé. Eu vou esquecer de alguém. O Daniel. Eu não lembro se tinha mais uma voz. Mas que trabalho maravilhoso que vocês estão... Esqueci de alguém? Pode falar, Bia. Monize, ela estava nesse vídeo também? Não. É o Renato. Eu falei aqui. Tá bom. Então, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Trabalhão lindo, maravilhoso. Vamos ouvir esse louvor que vem muito, sabe, a calhar aqui com o que eu preguei. E no final dele, eu vou orar por cada um de vocês. Não se esqueçam de orar por mim também e pela minha família, tá bom? Vamos ouvir o louvor.
Você pode entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. Entregue-se. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz pra me falar. Não temos nada a oferecer. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Entregue tudo a Ele. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Mais uma vez, nós necessitamos nos entregar ao Senhor. Então cante. Preciso me entregar, Senhor. Preciso de ti me entregar. Esta é nossa oração. Preciso ouvir tua voz pra me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. É isso aí, pessoal. Vamos. Você acha que a gente consegue entregar esse coração impuro, pecador? Cantar uma coisa, a entrega que a gente está falando e cantando aí é essa que eu preguei. Que desafio, né? Ó, eu quero só lembrá-los aqui que a gente vai orar daqui a pouquinho. Quando desligar tudo aí, nós vamos estar orando por aqueles pedidos que eu já falei, pelo Petros, a Ângela pede pela filha Tatiana, a Maria também faz pedido. O nome que tem aí no chat é Vidovix, pede pela mãe, Maria. Né? A Fátima pede pela família. A Jucimar, Juju, beijão, minha amiga, pede pela prima, Gilmara. A Sandra também pede oração. O Rui, pela mãe, o irmão. O Brunão, filho da Sandra, né, fez aniversário essa semana, né, e depois foi presenteado com o filhão, tá bom? O Álvaro está feliz que a Eva, sua cunhada, está assistindo aí.
tá bom? Um abração aí da Igreja da Lapa para você, tá bom? E hoje à tarde, eu vou pedir de coração isso aqui para vocês, tá bom? Por tudo que esses meninos estão fazendo aí para essa transmissão ser realizada, a transmissão da nossa Igreja da Lapa. Dá uma moral para nós aí, às 4 da tarde, tá bom? Hoje quem vai pregar, inclusive, é o Joãozinho, que está no bastidor aí, fazendo toda a logística dessa transmissão. João Coach, né? Ele não é um coaching, é o coach. Uma piadinha sem graça aqui, mas tudo bem, tá bom? E o tema do sermão dele, que eu estou dando uma moral para essa garotada pregar aqui no Epopeia todo sábado, é de quem é a vez, tá bom? Aí você vai lá na página do Facebook, @Projeto Epopeia, aproveita, curta, dá uma moral para nós aí, dá uma moral para essa garotada aí, para a nossa igreja, para o nosso espaço, tá bom? Faz o que você fez hoje aí, e só para lembrar que nós vamos sortear aquele livro, tivemos mais de 21 compartilhamentos, inclusive se você assistir depois aí, vou estar falando para alguém que vai ver depois, com toda certeza, compartilhe também, tá? Que você vai entrar no sorteio, esse sorteio vai ser realizado no final da semana, e no sábado será anunciado o vencedor do livro aí, tá bom? Ah, é? A Glauce, o Fernando está lembrando aqui que tinha outra voz aí que era a Glauce, que estava cantando. Então, abração na Glauce, o grandão lá, o Emerson, beijão no coração, grandão, parceirão, que está sempre com a gente também. Se eu precisar de qualquer coisa, é só acionar esse camarada aí, que ele está sempre disposto a se sacrificar e a servir, né? Te amo, cara, de beijão, de coração, tá bom? É isso aí. Mais uma live, eu quero orar por você, tá bom? Por esses pedidos aqui, e eu quero colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, tá bom? Se você puder aí, estiver na sala, ou enfim, puder e quiser se ajoelhar, fique à vontade. Nossa equipe aqui ficou de pé, né, e vai estar orando junto comigo aqui. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pelo estudo da sua palavra, pelo consolo, conforto e comunhão nelas encontrado. Batiza-nos com seu Espírito, Senhor, e nos ajude a vivermos o que pregamos, a termos essa submissão, essa humildade de pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Que desafio, Senhor. Aqui nós tivemos uma pálida noção do que é ser um cidadão do reino dos céus. Muito diferente daquilo que vivemos, pelo menos na minha realidade. Ajuda-nos, Pai, a sermos cristãos genuínos e a fazermos a diferença, especialmente nesse momento em que vivemos. Toma esses pedidos que eu acabei de ler em suas mãos. O Senhor conhece cada um deles, inclusive os que não foram lidos e expressos. Visita-os, Pai. Leve conforto, alento, proteção, e que essas pessoas sintam a sua presença e esse conforto e alento. Batiza-nos, Pai, proteja-nos com os anjos dos céus e de uma forma carinhosa, cuida daqueles que estão em leitos de hospitais, profissionais de saúde, famílias enlutadas, e ajuda-os a viver a esperança da vida eterna, da volta de Jesus e do grande dia do reencontro com Ele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.